Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa revisão PISME Módulo 3. Se você está aí estudando, se preparando para essa prova, a prova que dá ingresso pelo vestibular seriado para a Universidade de Juiz de Fora, fica ligado, pega o caderno, anota aí que nós já estamos bem próximos da prova. Belezinha? Vamos para a revisão. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixe de ativar o sininho para as outras revisões que ainda vão aparecer aqui no canal antes da prova de vocês, beleza? Então fica bastante atento. Bem, hoje nós vamos falar sobre algumas organizações internacionais, nós vamos falar um pouquinho sobre política internacional, sobre organização econômica no mundo, como é que está distribuída as áreas de produção no mundo, vamos falar um pouquinho disso. Mas, para a gente entender isso aqui, é muito importante vocês já terem assistido a primeira parte dessa revisão, que fala sobre a velha ordem e a nova ordem mundial. Vai lá, fica ligado nesse contexto para poder entender melhor, tá show? Bem, começando aqui, a gente vai começar a falar das organizações de poder econômico e político no mundo. Damos destaque inicialmente aos blocos econômicos. Rafael, como assim bloco econômico? Bloco econômico é nada mais, nada menos do que a união de países, certo? Com o objetivo de intensificar o comércio e gradualmente ir, digamos, estreitando os seus laços, principalmente no setor econômico. Ah, Rafael, mas existe relação política? Obviamente, certo? A gente trabalha com essa condição na política internacional, a relação entre os países e assim por diante. Bem, o que a gente tem que entender dos blocos econômicos? Existem vários níveis e estágios diferentes de bloco econômico. Não é todo bloco que vai ser uma União Europeia. O Mercosul é bem diferente do que é a União Europeia. Então nós temos condições e características bem distintas. O que eu tenho que entender aqui na primeira parte? Bem, zona de livre comércio é o primeiro nível de bloco econômico. A gente pode dar como exemplo o NAFTA, o NAFTA, North American Free Trade Agreement, que está aí pela ação do Donald Trump tentando ser substituído pelo USMCA, United States, Mexico e Canada. Na verdade, seria uma reformulação do NAFTA, com novos acordos, digamos, gerando uma condição mais protecionista dos Estados Unidos, digamos, valorizando o mercado interno dos Estados Unidos, que é uma condição que o NAFTA não priorizava. Qual é a grande questão da zona de livre comércio? Ela vai reduzir as tarifas alfandegárias, ou seja, as tarifas alfandegárias, tarifas de importação e exportação de produtos vão ser reduzidas ou muitas vezes eliminadas. Tranquilo? Beleza. O segundo estágio é a União Aduaneira. O Mercosul, bloco que inclusive o Brasil faz parte, está dentro desse contexto. Na União Aduaneira, você vai ter a eliminação das tarifas alfandegárias, mas também vai ser criada uma TEC, uma tarifa externa comum, para reduzir ou dificultar, por exemplo, a concorrência entre os países do bloco, fazendo com que os países desse bloco ajam de uma maneira única, de uma maneira unida, favorecendo até mesmo a sua força diante de um país estrangeiro, tá ok? Então, segundo nível de bloco econômico. Curiosamente, mesmo que a gente chame de Mercado Comum do Sul, Mercosul, o Mercosul é uma união aduaneira, mas o terceiro nível de bloco econômico é o Mercado Comum, que para ser um mercado comum você já tem uma integração muito grande, muito forte, uma relação íntima entre os países, e não só no setor econômico, mas apresentando o que nós chamamos de política das 4 liberdades, livre circulação de produtos, serviços, de capital, a livre circulação de pessoas. Então tudo isso vai proporcionar,
certo? Essa situação. Então, chegar ao mercado comum. Rafael, me dá um exemplo de mercado comum? Então, o melhor exemplo de mercado comum que a gente pode dar é um bloco que já não é mais um mercado comum. Ele já está num nível superior, que é a União Europeia, certo? A União Europeia passou por esse estágio de mercado comum. Hoje nós não temos nenhum outro país, nenhum outro bloco, né, grupo de países que esteja nessa condição de mercado comum. O único que passou, que já está no último estágio, né, a União Econômica e Monetária, certo? Que é uma integração extremamente íntima, muito forte, onde você tenta estabelecer uma moeda única para os países, como é o caso do euro na União Europeia, certo? Você estabelece também vários vínculos econômicos, né? É uma dependência muito grande, uma relação muito próxima entre os países, economicamente falando, nesse momento. Tudo bem? Então você tem esses 4 níveis de blocos econômicos. Muito importante vocês terem ele na mente para poder entender as relações internacionais que podem ser cobradas na prova do PISM-3. Belezinha? Outra coisa que também pode cair, é bem comum, acredito que vai existir alguma questão falando sobre isso esse ano de 2021 na prova, certo? Vai falar sobre organizações não governamentais e organismos ou organizações supranacionais ou internacionais, certo? Como é o caso, por exemplo, da ONU, tá? A gente vem aqui embaixo lembrando que a ONU, certo, é uma grande instituição internacional com a participação de vários países, certo? É uma organização muito forte que tem o objetivo da manutenção da paz no mundo e estabelecer uma relação muito mais harmoniosa entre os países, promovendo desenvolvimento em vários setores, mas eu vou dar destaque a um setor da ONU, que é o Conselho Econômico e Social da ONU. Esse Conselho Econômico e Social da ONU, ele é responsável por vários organismos, como, por exemplo, a Unesco, certo? O FMI, a OMC e a OMS, dando um destaque muito importante para a OMS, Organização Mundial da Saúde, certo? Que é uma organização que esse ano de 2020 está em alta por conta da questão da pandemia, então é muito provável que exista alguma questão na prova do PISM relacionada à OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é uma organização subordinada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, da ONU. Então é muito importante, tá ok? Então você vai ter essa questão que eu gosto de destacar. Mas Rafael, para que serve isso aqui? Obviamente todos esses organismos eles têm o objetivo de buscar melhorias no mundo, desenvolvimento social, né? Buscar a OMS, por exemplo, ela é uma organização que busca combater determinadas crises de saúde, sanitárias, combater doenças, fazer com que ela não se prolifere aí no mundo. Então tudo isso acaba tendo, todas essas organizações acabam tendo um papel muito importante. A OMC, que é extremamente importante para facilitar ou para estabelecer algumas regras e condições para melhorar o comércio no mundo, facilitar as trocas comerciais e tudo mais aí por diante. Tranquilo isso? Então, eu tenho essa questão da ONU. Mas a ONU é uma organização internacional, tem envolvimento, obviamente, de vários países, diante de um cenário de globalização nos dias de hoje. Então, os países eles fazem parte, né? Os países fazem parte da ONU. Porém, além de organizações internacionais, eu tenho as organizações não governamentais. São aquelas que não estão diretamente, né, ligadas. Não existe um vínculo, certo? Com o governo, tá? Pode existir apoio do governo àquela organização, mas não necessariamente existe um vínculo, digamos, direto entre a organização e um governo específico. E aí a gente pode falar que essas organizações não governamentais, elas atuam em várias áreas, como educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos. Podemos aí falar, por exemplo, na área de saúde, a gente pode falar da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, são organizações não governamentais. Na área de meio ambiente, a gente pode, por exemplo, falar aí do Greenpeace, do WWF e de vários outros organismos. Nós temos, na verdade, inúmeras organizações não governamentais aí no mundo que atuam tentando buscar minimizar os problemas, cada um em sua área. Tranquilinho?
Moleza? Vamos lá. Então entendemos essa condição. Diante de tudo isso que a gente fala, a gente ainda tem que entender que, mesmo com grandes organizações, o mundo ainda roda em torno de um processo de produção capitalista. E eu tenho hoje, né, eu tenho nesse PISM3 uma condição de compreender como que as atividades econômicas elas estão distribuídas no mundo, certo? Nós sabemos que hoje os setores produtivos de larga escala estão concentrados em países periféricos, principalmente por conta da mão de obra barata, do baixo custo de energia, do baixo custo de matéria-prima, das leis ambientais muitas vezes são frágeis nos países subdesenvolvidos, obviamente pela exploração excessiva muitas vezes da mão de obra, fazendo com que os lucros das indústrias, das empresas sejam exorbitantes, estratosféricos, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, essa distribuição hoje se dá por essa busca, né, capitalista cada vez mais por lucro. Nós sabemos que antigamente lá na Revolução Industrial você vai ter as indústrias próximas da matéria-prima, porque eu não tinha um transporte eficiente, então eu tinha a indústria próxima da matéria-prima. Hoje em dia não, hoje o transporte é eficiente, então eu busco obter lucro em outras situações. Onde que eu tenho mão de obra mais barata? Eu tenho mão de obra mais barata na China, eu tenho mão de obra mais barata no Brasil, na Índia, sei lá. E aí você leva a sua indústria para aquele lugar exatamente para obter um lucro maior, pagando menos, explorando a mão de obra local, certo? Além disso, essas disputas imperialistas hoje, quando a gente fala dessas disputas imperialistas, a gente pode falar aí de várias situações, como por exemplo os domínios de mercado hoje que Estados Unidos e China tentam fazer aí no mundo, em vários setores, não só em um setor apenas, mas em vários setores, setor de comunicação, setor de internet, setor de logística, setores de transporte, controla uma região, controla outra região. Então, essas disputas imperialistas, certo? Elas hoje dão um papel, um caráter no mundo. São disputas econômicas e também políticas, muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, agora da saída do Donald Trump, certo? E a entrada do Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, você vai ter uma mudança gigantesca, certo? O Joe Biden já anunciou que inúmeras coisas que o Donald Trump fez já não vão valer mais, nós vamos mudar a forma. Então, também falamos aí dessas disputas imperialistas, também de posicionamentos políticos em cada um dos países, né, que nós temos aí no mundo, certo? Uma aproximação por exemplo, da Rússia, um afastamento da Rússia, uma aproximação da China, um afastamento da China pelos Estados Unidos, significa algo muito importante aí no contexto mundial. E, obviamente, como eu já falei, a divisão internacional do trabalho, essa luta, essa busca, né, por produzir com melhor custo-benefício, né, produzir mais rápido, produtos com melhor qualidade, e isso aí, obviamente, hoje faz com que essa divisão, que cada país tenha uma parte da produção, que eu faça com que determinados produtos sejam produzidos em vários lugares do mundo, montados em um determinado lugar. Isso está tudo envolvendo essa distribuição territorial das atividades econômicas. Show? Moleza até aqui? Fácil, fácil. Além disso, o desenvolvimento de grandes centros econômicos, né? Hoje você tem grandes centros econômicos aí no mundo, Nova York, Londres e vários outros, né? Pequim, você tem vários centros econômicos que hoje concentram não só produção, mas também os fluxos de capitais. Hoje nós falamos do capitalismo financeiro, que é muito forte, bolsa de valores, investimentos, compra de ações. Nós praticamente, a maior parte do dinheiro que nós temos no mundo não é impresso, não é material, ele é informação, certo? Ele é uma informação. Então faz com que essas condições acabem sendo negociadas muitas vezes em bolsas de valores, nesses grandes centros econômicos. Show? E obviamente tudo isso hoje, num contexto de globalização, não seria possível se não existissem o que nós chamamos de formação de redes, sejam elas materiais ou imateriais. Redes materiais são rodovias, ferrovias, né, estruturas que foram criadas para fluxo de bens materiais, produtos indo e vindo, aerovias, né, tudo isso em bens materiais. E
imateriais à informação. Você estar vendo hoje essa aula aqui no YouTube é um fluxo imaterial, certo? É uma condição de fluxo imaterial. Tá chegando uma coisa para você, certo? Mas não é físico, você não está aqui na minha frente vendo a aula aqui sentado, né, numa cadeira aqui na minha frente fisicamente, né? Mas isso aí é um fluxo imaterial. As informações correm hoje muito rápido. Se ocorre um terremoto, sei lá, no Chile, ou um terremoto na Itália, um terremoto no Japão, basicamente de forma instantânea a gente já sabe na notícia, certo? Por quê? Porque as informações elas chegam com muita velocidade nos dias de hoje. E para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilidade populacional. Nós sabemos que hoje as pessoas elas estão se movimentando, existe uma movimentação populacional no mundo muito grande e existem alguns fatores que estão proporcionando isso. Primeira coisa, são trabalhadores. Certo? Existe um fluxo de trabalhadores muito grandes, seja internamente nas cidades, por exemplo, a gente fala de migração pendular, certo? Aquela pessoa que vai e volta do trabalho nas grandes cidades, promovendo um movimento de migração pendular, que ele vai e volta constante em curto espaço de tempo. Nós temos também os refugiados. Gente, muitas vezes um país com conflito, seja conflito armado ou uma ditadura, como é o caso, por exemplo, de alguns países do Oriente Médio, algumas situações aqui na América do Sul, como é o caso da Venezuela, que muitas pessoas fugiram da Venezuela devido ao regime político que está sendo estabelecido no país, as pessoas estão fugindo, buscando uma melhor condição de vida, certo? Então, a gente fala aí dos refugiados e hoje também vamos deixar claro que um dos grandes movimentos populacionais no mundo é o turismo. E vou dar um destaque a vários turismos, né, seja o turismo da América do Sul, o turismo, né, da Europa, dos Estados Unidos, mas vou dar destaque ao turismo chinês. Gente, a China por muito tempo era um país muito fechado, certo? E atualmente o turismo da China, de pessoas da China, para o resto do mundo, seja para o Brasil, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, é imenso. Por quê? Porque o país começou a crescer muito economicamente, as pessoas começam a ter uma condição, digamos, melhor, certo? E as pessoas começam a sair da China, buscando coisas, conhecer lá fora. E o interessante é, uma cultura fechada na China, muito ainda tradicional na China, vai sendo rompida com esse conhecimento que é trazido de fora, por turistas, por pessoas que vão para fora da China. Tranquilinho, pessoal? Bem, nossa revisão foi essa, espero que vocês mandem muito bem lá na prova. Precisando de qualquer dúvida antes da prova, já deixa aqui o seu comentário, a gente tenta resolver e responder assim que possível. Tá show? Até a próxima, um abração, tchau, tchau.